Olá, sou o professor Célio Daibem, docente do curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Bauru. Estamos começando mais uma edição do Fisioterapia em Movimento, um programa que tem o objetivo de levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida para os nossos espectadores. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre a fisioterapia do trabalho, uma área em ascensão que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das lesões relacionadas ao trabalho e da saúde no meio ocupacional. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa colega docente também do curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Bauru, professora Julie Travaim Silveira. Professora Julie, é um prazer, uma honra recebê-la aqui nos estúdios da TV FIB. E eu gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua experiência profissional, até chegar aqui na docência, né? Que já estamos aqui há um bom tempo juntos aqui na FIB. E fique à vontade para a gente poder, então, bater esse papo sobre a fisioterapia do trabalho. Ah, tá ok. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre uma honra inenarrável estar aqui com o professor Célio, colega meu de faculdade, e tanto ele quanto a esposa dele, fisioterapeutas de excelência, e eu quero agradecer mesmo, porque das nossas conversas eu sempre aprendo muito, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma dessa. Muito obrigada pelo convite. Legal, bem lembrado, fomos colegas de turma, hein? Muito bem. Uns aninhos atrás, né? Julie, então conta um pouco para a gente da Sim. sua experiência profissional. Tá ok. Eu, logo quando me formei, fui para essa área, né, em empresa de saúde do trabalhador com ginástica laboral, estudos, né, e análises ergonômicas. Aí acabei fazendo pós-graduação em fisioterapia do trabalho, depois eu fiz uma MBA em ergonomia, processo, projeto e produção. E agora eu atuo aqui na FIB, né, com a aula da saúde do trabalhador, isso, e os estágios, né, também dentro de supermercado aqui na cidade de Bauru. Legal, né? Só para a gente levar essa informação para o público, às vezes um pouco mais leigo, né? Então eu tenho certeza que já ouviram falar de LER, de DORT, Sim. Não é? Afastamento do trabalho. Então nós vamos falar um pouco dessa área da fisioterapia que atua dessa prevenção dessas lesões durante o trabalho e o tratamento também. Mas antes disso, então, o que é a fisioterapia do trabalho e qual a sua importância, Júlia? Certo. Bom, a fisioterapia do trabalho, ela começou visando a prevenção de, na época, a LER, né? Então, a ergonomia, ela veio primeiro para acelerar processo, estudo de antropometria, e aí, com o afastamento, altos índices de afastamento do trabalhador, aí a ergonomia tomou outro rumo, o rumo mais de prevenção. Como garantir eficiência com o trabalhador com saúde, né? Sem acabar machucando esse trabalhador para manter a eficiência de um processo produtivo. E aí começaram a surgir os estudos de ergonomia. Muito interessante. Você falou desses afastamentos, né, dos trabalhadores, né? Eu imagino o impacto assim, econômico, de produção e, sobretudo, para o indivíduo, né? Vamos pensar do lado da humanização do trabalho, né? E tem um dado aqui interessante da Secretaria Especial de Previdência Social, que diz que em 2019, quase 39 mil trabalhadores se afastaram por DORT no Brasil, né? Então, acho legal a gente comentar o que é DORT, o que é LER. Trata-se da mesma coisa ou são conceitos distintos? Exatamente. A DORT, esse número é um número alto que gera um prejuízo não só para a empresa, né? Não só para uma instituição privada, mas também para o governo, porque são pessoas que acabam utilizando os benefícios do INSS, uma aposentadoria por invalidez ou um afastamento por auxílio-acidente. E o que mais choca é que são doenças possíveis e prevenidas. Exatamente. Né? Sem dúvida. Não precisava ter esse número, bastava uma prevenção, um estudo eficiente aí para não chegar nesses números. Muito bem. E a DORT, então, é uma sigla que é... Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que veio substituir a antiga LER, que era lesão por esforço repetitivo. E então a LER
porque na época do surgimento era só em membro superior. Então, de tanto trabalhar em linhas de produção ou com produtos artesanais em larga escala, os funcionários começaram a ter lesão em membros superiores, em dedos, punho, ombro. Então, acreditava-se que o mecanismo de lesão era só o esforço repetitivo, por isso o nome, lesão por esforço repetitivo. E aí, com o tempo, começou a perceber também presença de lombalgia ocupacional, que também é número altíssimo, começou a perceber também cervicalgia ocupacional, alguns funcionários com até, dependendo do serviço, até problema no pé, no arco plantar, uma tendinite, e aí eles começaram a perceber a relação no trabalho e por isso houve a necessidade de ampliar essa nomenclatura, não mais esforço repetitivo, mas agora um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, o mecanismo de lesão vem de outras naturezas. Então, uma vibração é capaz de gerar lesão. Quem trabalha aí com uma ferramenta que gera vibração, uma parafusadeira, uma motosserra. Então, a vibração, né, em alguns níveis e tempo de exposição e de um biotipo específico, ela tem mais probabilidade de gerar lesões em articulação, o que antes acreditava que era só a repetição. Então, a gente tem pesos excessivos, quem manuseia cargas também é um mecanismo de lesão. Então, hoje está um conceito bem amplo. E o que mais a gente vê, né? Então, você vê que com a evolução da engenharia, veio também a evolução das doenças. O que antes era membro superior, começou a gente pegar em outras estruturas do corpo. E agora, né, com a engenharia 4.0, né, que a gente está numa outra era de processo produtivo, uma nova, né, uma revolução industrial 4.0, a gente vê que o fator causador de lesão não é mais o mecanismo osteomuscular. A gente vê que o principal hoje é o estresse, alta demanda, esforço cognitivo. Então, hoje o que a gente mais vê são lesões osteomusculares relacionadas a fatores psicoemocionais mesmo. Muito interessante, né? E não só a questão, então, do movimento, da biomecânica, das lesões, né? Sim. Mas a questão, acho que, de luminosidade, nível de ruído, né? Exato. Clima organizacional. Exatamente, né? E voltando, então, à questão do conceito, achei muito interessante, eu acho que agora ficou bem claro, então, né? Porque, então, podemos dizer que a LER, ela é um tipo de DORT, vamos dizer assim, né? Porque é o esforço repetitivo, né? Exatamente. Um exemplo prático, então, por exemplo, um sujeito que trabalha de vigia, numa posição estática, muito tempo, parado, ele não está fazendo um esforço repetitivo, mas ele tem uma sobrecarga pela posição estática, que não altera o movimento, então seria um tipo de DORT. Pode ter problemas circulatórios também. Exatamente. E aí, dependendo de onde ele trabalha, o fator, a atenção, né? A preocupação, essa atenção. De repente, ele está aí com algo, ele está, por exemplo, cuidando de algo de muito valor da empresa. Então, há uma tensão maior associada a esse trabalho, que também é um mecanismo de lesão. Muito interessante, né? Então, os conceitos aí ficaram bem definidos aí, bem interessante. Tem um outro dado aqui, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 65% a 80% da população brasileira tem ou terá lombalgia em algum momento da vida, né? Esse é um dado bastante importante, um número muito importante, que gera também muitos afastamentos, né, relacionados ao trabalho, à lombalgia. Exatamente. E assim, qual que é a nossa atenção nesse caso, né? Essa população de 65% a 80% que tem problema na coluna, tem essa lombalgia, na idade produtiva, onde elas estão? Elas estão inseridas num processo produtivo. E aí, a partir do momento que elas manifestam essa lombalgia relacionada dentro de um processo produtivo, o nosso ponto de atenção é maior, porque de uma simples lombalgia, ela pode ser agravada se o processo produtivo não for bem estruturado, bem cuidado. Muito interessante.
E falando assim, agora falando como fisioterapeutas, né? Lembrar Sim. que a lombalgia, ela é uma sintomatologia, né? Ela não é um Exatamente. diagnóstico. E aí a importância de se trabalhar em uma equipe multiprofissional, né? Sim. Porque, por exemplo, uma lombalgia, ela pode ser advinda de uma hérnia de disco, falando em termos mais técnicos, né? Uma Sim. espondilolistese, uma síndrome do piriforme. Aí a importância do colega médico, que é quem tem a atribuição de se fazer o diagnóstico clínico, para que o fisioterapeuta, a partir desse diagnóstico clínico, tem a abordagem cinesiológica funcional, ou seja, os recursos e Exatamente. técnicas e a avaliação fisioterapêutica para uma melhor abordagem direcionada àquele problema, né? Porque a lombalgia é uma sintomatologia, mas Sintomatologia. muitas vezes vem para a gente como, olha, diagnóstico, lombalgia, né? Mas se lembrar que é Exato. uma sintomatologia. E assim, foi importante você abordar da equipe multidisciplinar, porque é a lei maior da nossa profissão, né? Não fazemos nada sozinhos. Sempre vamos precisar de uma equipe para atingir um resultado melhor. E na empresa nós temos essa equipe, mas eu até brinco com os alunos, né? Que só vai mudar o que num hospital a gente tem a equipe, auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o médico. Numa empresa, quem que vai ser a nossa equipe? Engenharia de produção, vai Sim, ser o departamento pessoal, então vai mudar o técnico de segurança, técnico de segurança né? do São trabalho, outros sim. personagens, são outras profissões que vão fazer parte do nosso time aí para o sucesso do trabalho. Sim, né, e essa visão de equipe multiprofissional, assim, acho que está cada vez mais aguçada, né, na área que eu trabalho, eu sou Sim, fisioterapeuta intensivista, a gente trabalha dentro da UTI, em conjunto, diretamente com o médico intensivista, a enfermeira intensivista, e toda uma equipe multiprofissional dentro da UTI, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente sim, social, que, sem dúvida, dá uma melhor qualidade na abordagem, dos pacientes sim. e na área da fisioterapia do trabalho também, como você bem disse, né, então É. engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, E assim, enfim. e vale frisar, porque a ergonomia, para muitas pessoas, quando você entra no ambiente, né, ocupacional, numa empresa, e fala que trabalha com ergonomia, existe um preconceito por falta de informação de que a ergonomia vai desacelerar a produção, vai tirar o trabalhador do posto de trabalho, e não é. Para ser estudo em ergonomia, tem que ter a eficiência garantida. Quando eu faço uma intervenção ergonômica, se não garantir ou aumentar a eficiência, não é considerada uma intervenção ergonômica. Então, esse é um mito que a gente prova por números para uma empresa que não é o caminho. O caminho não é atrapalhar, muito pelo contrário, é garantir ou aumentar a eficiência. Não dá para economizar nisso, na verdade, você pensa, Não, não só a questão do lado humano, do indivíduo, sim, mas até em termos de produtividade e tal, e lucro mesmo da empresa. sim, Um funcionário sim, afastado por dorte, ele vai ficar afastado e ainda vai ter que ter alguém trabalhando no lugar dele. exatamente, Então, na verdade, exatamente. isso acho que nem é mais discutido, já é algo assim que é de conhecimento Exatamente. da área, né? Bom, Julie, nosso bate-papo tá muito interessante, mas nós temos que fazer um breve intervalo para o Ok. nosso apoio cultural. Em breve voltaremos com Fisioterapia em Movimento. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Fisioterapia em Movimento, discutindo hoje a fisioterapia do trabalho com a professora Julie Travaim Silveira. Professora Julie, retomando aqui a nossa conversa, em relação às áreas de atuação do fisioterapeuta na fisioterapia do trabalho, né? Até então, para quem não conhece muito, acha que é apenas a questão da ergonomia, né? Aquele ajuste de mobília adequada para o paciente, para o trabalhador, né? As orientações
quanto às pausas, a ginástica laboral, que é algo muito importante, toda essa questão da ergonomia. Mas me parece que é uma área muito mais ampla, né? Por exemplo, esse fisioterapeuta pode atuar, né, o fisioterapeuta do trabalho, em empresas, indústrias, né? Isso é uma área também de atuação. Sim, sim. Principalmente as grandes montadoras, né? Que utilizam padrão ISO de qualidade e são certificadas, então elas necessitam, porque faz parte da certificação, né? Tá ok com os documentos exigidos no país, e também esse estudo em ergonomia faz parte, está dentro desse, né, desse projeto aí de qualidade que eles implantam. Então, por exemplo, numa montadora, é muito comum a gente ver ambulatório de fisioterapia para realizar o tratamento desses funcionários, né, que tem algum quadro de lesão ou de dor. Então, eles fazem a fisioterapia de tratamento, fazem a fisioterapia de intervenção dentro do posto de trabalho, com acompanhando mudança tecnológica, acompanhando mudança de layout, acompanhando o ritmo de trabalho, ciclo, tempo das máquinas, e fazendo cálculos para ver se está de acordo com a capacidade física do trabalhador. Existe, aqui em São Carlos, eles até aplicaram um teste, eles trouxeram alguns equipamentos dos Estados Unidos, porque é uma fábrica, o que eles estudaram, o que o departamento de ergonomia dessa fábrica, o que os fisioterapeutas fizeram, um projeto extraordinário. Eles perceberam que a empresa está envelhecendo, então seus funcionários estão envelhecendo, só que eles têm alta capacidade técnica, treinamentos, e a empresa, não é cultura da empresa demitir funcionários pela idade. Pasme, algumas empresas adotam isso, né? Essa rotatividade do trabalhador, porque vai caindo a performance dele. Então, essa empresa está fazendo um estudo ergonômico, se projetando para daqui 15, 20 anos. Como vai estar a agilidade e o tempo de resposta do meu trabalhador? Então, a linha para continuar produzindo com essa qualidade, qual será a velocidade dessa minha linha? Então, eles estudam já pensando na idade desses trabalhadores daqui 15 anos, porque vai perder reflexo, perde agilidade de movimento. Então, qual o ritmo que a gente vai projetar para essa linha para daqui 10 anos? E aí vai impactar no preço do produto final. Então, a ergonomia faz parte também desses projetos de concepção do posto de trabalho. Muito interessante. Né? Então, lembrando que o fisioterapeuta vai atuar na prevenção, tratamento, também estudos epidemiológicos, né, em relação a essa área. E também, professora Julie, em relação aos programas de inclusão de PCD, né? Aqui em Bauru, acho que tem algumas instituições que trabalham na inclusão de PCD para o mercado de trabalho, é isso? Sim, aqui em Bauru, nós temos um suporte extraordinário, tanto a Sorri quanto a Paz são instituições que acompanham e que têm esse serviço de inclusão das pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, né? Porque lembrando que o trabalho, ele traz a dignidade, a identidade da pessoa. Então, o trabalho é um dos pilares de formação do ser humano. E a Sorri e a APAI, elas têm esse trabalho, porque é exigido por lei, né? Empresas com mais de 100 funcionários, elas precisam ter no seu quadro de funcionário uma porcentagem, de acordo com o número de funcionários, uma porcentagem de pessoas com deficiência. Isso já está previsto já está previsto em lei. E aí o fisioterapeuta que faz, porque a adaptação é do posto de trabalho pro trabalhador, e quem faz essa adaptação é o fisioterapeuta. Ainda entre essas áreas de atuação do fisioterapeuta, né? Como a nossa profissão é a profissão do movimento, da função, né? Acho que é a profissão que mais conhece do movimento humano, da função, né? Da funcionalidade. O fisioterapeuta atua também como assistente técnico ou perito nessas questões de trabalho? Esse ano, inclusive, o CREFITO está com um trabalho muito importante. Eles estão visitando todas as varas do trabalho do estado de São Paulo para divulgar a importância do fisioterapeuta como perito judicial. Então, como funciona? O juiz, ele nem sempre entende de mecanismo de lesão, nem sempre entende de grau de função desse funcionário.
e aí ele acaba solicitando auxílio técnico para um perito ir até o posto de trabalho e avaliar se o posto de trabalho realmente foi o gerador de lesão e avaliar qual é o grau de incapacidade dessa lesão. Se esse funcionário, essa lesão ela é irreversível, é temporária, então o fisioterapeuta que faz esses testes, né, da CIF. Muito interessante. Então, dentro dessas atribuições do fisioterapeuta do trabalho, existe também assim, programas voltados à saúde do trabalhador. Treinamentos, orientações, né? Palestras, isso também ocorre nessa área da ergonomia também, do fisioterapia do trabalho. Isso, dá para, assim, é um campo muito rico. Então, tem empresas que montam salas de pilates em grupo para os funcionários, tem empresas que montam salas de alongamento, então, voltados para a promoção da saúde. Temos palestras também, porque a norma, ela exige treinamento, então o trabalhador, ele precisa saber o risco que ele está exposto e saber as medidas de segurança que ele é capaz de fazer. Então, por exemplo, postura, não adianta você fazer estudo em ergonomia, o posto de trabalho está perfeito para o trabalhador se ele adota uma postura errada. Então, a norma ela exige esse treinamento, né? E o fisioterapeuta é mais um campo de atuação que ele pode oferecer para as empresas esse treinamento. Muito bem. E dentro da ergonomia, né, o ergonomista, então tem aquela questão que a gente comentou, que pode ser a luminosidade, né, o nível de ruído e tal. E para isso existe o que a gente chama a análise ergonômica do trabalho, a AET, né? Isso. Professora Julie, o que é uma AET? É um documento. Então, toda empresa precisa, né, emitir esse documento, ela precisa, porque é obrigatório, né, pela CLT, que a empresa conheça todas as seus postos de trabalho, conheça o risco que cada posto de trabalho, o fator de risco de cada um, para saber o que o trabalhador está exposto, para, então, elaborar programas de prevenção. E esse documento é exigido, toda empresa tem que ter, e quando o auditor fiscal vai até a empresa e não tem o documento, é multa. Então, e quem elabora esse documento é o fisioterapeuta, que vai até a empresa, faz todo um inventário aí das funções, o risco ergonômico, que tipo de risco que está exposto, se é manuseio de cargas, se é postura inadequada, se é ritmo de trabalho, carga, horário, jornada. Então, faz um estudo bem completo, documenta e deixa para a empresa junto com as oportunidades de melhoria, né? Qual é o cenário ideal? E é aí que o fisioterapeuta faz os cálculos dele, né? Nossa, mas é uma área muito ampla, então que o fisioterapeuta pode atuar na fisioterapia do trabalho. E esses dias, acho que eu tomei conhecimento, você pode até esclarecer melhor, que tem, assim, colegas fisioterapeutas trabalhando até em projetos arquitetônicos, assim, para, por exemplo, o imóvel do idoso, ou até mesmo em lares, por exemplo, né, de idosos. Como que fica essa questão? O fisio já atua nessa área, em projetos arquitetônicos, juntamente com a equipe multiprofissional, o arquiteto, o engenheiro? O fisio, ele entra como um consultor técnico, trabalhando junto com a engenharia, com a arquitetura, para promover um espaço, né, um lar adaptado às necessidades desse idoso. Sim. Então, assim, altura de mobiliário, altura do sofá, altura da cama. Então, aí é tudo pensado no conforto e na segurança desse idoso. Legal, muito bom. Júlia, aqui na FIB você é a supervisora de estágio da área de saúde do trabalhador. E a disciplina também, disciplina de ergonomia, não é? Como que está aqui na nossa faculdade esse campo de estágio? Eles têm a oportunidade de vivenciar isso na prática, né, no sentido assim, de avaliar um posto de trabalho, traçar um diagnóstico e elaborar as medidas de prevenção, tratamento, enfim. Aqui na faculdade, logo no terceiro ano, os alunos já têm a oportunidade de avaliar e conhecer esses trabalhadores com lesão. Então, a gente tem um grupo aqui na clínica de atenção, de tratamento para funcionários que já apresentam
lesão relacionada ao trabalho. Então, Lesão assim, desculpa interromper, mas no terceirão então ele já tem esse contato, seria um projeto de extensão? É um projeto de extensão. E qual é o objetivo? Eles conhecerem a demanda, quem são os trabalhadores adoecidos no município de Bauru e na região. Porque falar em trabalho é bem regionalizado. A nossa região é mais comércio. Então, que tipo de lesão acomete um trabalhador do comércio? Na nossa região, qual é a característica? E isso gera estudo. Então, não é apenas atendimento, mas eles também fazem pesquisas em cima desse tema, né? Quem são esses trabalhadores adoecidos da nossa região? E aí, no estágio, nós vamos a campo. Então, nós temos parceria com uma grande rede de supermercados no município. E lá eles entram em contato com diversas formas, né, de trabalho. Então, tem trabalho sentado, trabalho em pé, trabalho com sobrecarga de peso, trabalho com atenção, né, com valores, com dinheiro, trabalho sob pressão, trabalho frio, trabalho com faca. Então, lá eles têm a oportunidade de conhecer as diversas formas de trabalho. Que legal. Tem a questão da vocação regional também, né, de cada tipo de trabalho. Então, eles vão entrando em contato com esse tipo de trabalho que tem na nossa região, né, uma vocação regional, preparados já para o mercado de trabalho também. Muito legal, professora Julie. Olha, o nosso tempo aqui ele já está quase se esgotando, mas a gente conseguiu desenvolver bem esse tema, eu achei muito interessante. E assim, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais sobre essa área de atuação, né? Quais são as perspectivas dessa área? É uma área em ascensão, não é? Então, faça suas considerações finais, professora Julia, e quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Fisioterapia em Movimento. Imagina. Bom, é uma área realmente que está em ascensão. Cada vez mais as empresas estão percebendo o valor agregado que um fisioterapeuta traz, né, na sua organização. E eu gostaria de encerrar com uma fala, né, uma frase do Charlie Chaplin, que ele diz assim: pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que pesquisas, precisamos de afeição e doçura. Então, uma das funções, né, do fisioterapeuta no ambiente de trabalho é levar essa humanização, resgatar o ser humano, né? Lembrando que ele não é um parafuso de uma máquina, ele é um ser humano e essa é a proposta principal. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. O Chaplin, o mestre, né? Julie, foi um prazer inenarrável. Estamos encerrando, então, mais um Fisioterapia em Movimento. Até a próxima, pessoal.